Well, it's always a joy to be with this church. É sempre uma alegria estar com esta igreja. I want to honor Joan and Paula and Mike and Jessica. Eu quero honrar o João e a Paula, o Miguel e a Jéssica. What we see here is the children of this family. O que nós vemos aqui são os filhos destas famílias. And you have giants in your midst. E vocês têm gigantes aqui no vosso meio. And I hope you appreciate your leaders and elders. Eu espero que vocês apreciem os vossos líderes, anciões. This is a beautiful, beautiful church. É uma igreja mesmo linda. And how many of you over here, young people, were out last night? E quantos de vocês jovens aqui deste lado vieram ontem à noite? Anywhere else? No, Mais alguns just all jovens? over here. Estão ali alguns também. And the back. Well, when we're going to finish shortly, and Vamos terminar daqui um bocadinho. and I'm looking for you guys, you ladies, to help me by bringing gifts of the Holy Spirit. E estou à espera que vocês me ajudem, a mim também, a trazerem dons do Espírito Santo no You final da reunião. wave to me if you're happy about that. Vocês podem acenar se vocês estiverem de acordo com isso, que vão participar. For everybody else, it was. Para os outros todos estavam aí com um bocadinho de vergonha. I want to talk. I feel this word Eu sinto que esta palavra is a prophetic preach. é uma palavra profética, uma pregação profética. If everyone in the room Se todos aqui na sala puts this word into practice, colocarem em prática esta palavra, it will change this church. vai mudar esta igreja. But it needs everyone to put it into Mas practice. precisa de todos vocês que coloquem isto em prática. How many of you are ready to put this word into practice? Quantos de vocês estão prontos para pôr isto em prática? Hey, that's good. Isso é bom. Some not so sure. Alguns não têm bem certeza ainda. I want to talk about the prophetic gift. Eu quero falar com vocês sobre o dom profético. I have been to India 36 times. Eu fui à Índia 36 vezes. And on one of my early trips, E numa das minhas primeiras viagens, we'd flown into Mumbai. tínhamos chegado ali a Mumbai, We'd gone to a hotel. fomos até um hotel, We were tired estávamos cansados and the phone went e o telefone no quarto tocou, in our room. ali no quarto. Hello? Estou? The receptionist said, "There is a prophet on the line E a recepcionista do hotel disse, há um profeta aqui em linha and he wants to prophesy over you, e ele quer profetizar sobre ti. but he doesn't speak any English." Mas ele não fala inglês. I'm thinking, Eu estou a pensar, há aqui qualquer coisa que não está certo. who is this person? Quem é esta pessoa? He's called Shadu. O nome dele é o Shadu. Well, can you interpret for me? E eu perguntei, será que há alguém que pode interpretar então? Yes, sure. E eles disseram sim, sem problema. And this man begins to talk E este homem então começa a falar about a medical condition I suffer from, sobre uma condição de saúde médica que eu sofria há muito tempo that nobody else could possibly know about. e mais ninguém podia saber disso. I'm on drugs for life for Eu my stomach. tomo medicação para toda a minha vida, sempre tomei por causa de um problema no estômago. And he told me all about them. E ele falou-me disso, deste problema. So he had my attention. Então imediatamente eu prestei atenção. And he went on to say this: E ele depois continuou e disse o seguinte: God has called you to the nations, Deus chamou-te para as nações. and the gift that you carry E o dom que tu levas contigo is to put feathers in other people's wings. é um dom de colocar penas nas asas de outras pessoas. That's what I'm here to do for you tonight. E é isso que eu sinto que estou aqui para fazer para cada um de vocês hoje à noite. You see, Christians in their thinking Porque cristãos muitas vezes na forma de pensar
can forget they are called to mount up on eagle's wings. podem se esquecer que foram chamados para se elevarem como águias. That God likens them to eagles. Que Deus olha para elas como se fossem águias. But so often Christians Mas muitas vezes nós cristãos think of themselves as chickens. olhamos para nós ou pensamos nós mesmos como galinhas. And churches. E a igreja então é Keep going. We live like chickens. nós vivemos como galinhas. And we're meant to be flying high in the spirit, Mas Deus chamou-nos para voarmos no Espírito. soaring in God, Voar nas alturas, em Deus. reveling in His mercy and His love, Ali cheios do amor e da misericórdia dEle. and we get pecking around. E no entanto andamos aqui pelo chão. Little blessings. Com estas pequenas coisas. So, this man, Então este homem, este profeta, prophetic word, trouxe uma palavra profética changed my life. e essa palavra mudou a minha vida. That's the power of the prophetic. E esse é o poder que há no profético. Now, my prophetic word for all of you tonight Agora, a minha palavra profética para todos vocês hoje à noite is I want you to think of yourself as an orchestra. é que quero que vocês se vejam como uma orquestra. Have you ever been and heard a play? Já ouviram talvez uma peça? We live in London Nós moramos em Londres, and we go to the theatre vamos, por exemplo, ao teatro and we hear big bands e play music. ouvimos ali grandes bandas a tocar música. And when you first go into the theatre, Então, quando entramos no teatro, they're all practicing estão todos ali a ensaiar, a praticar. and it sounds awful. E aquilo não soa assim tão bem. But then the conductor Mas comes depois chega o maestro and he starts to use his baton e começa a usar ali o batom and he calls out various instruments. e chama ali vários instrumentos. He calls out the trumpet. Ele chama ali pela trompete He calls out the violin. o violino, He calls the drummer. o baterista, o And all of a percussionista. sudden, bum 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 ba-dum, E depois, de ba-dum, repente- bum bum bum. It is majestic. É majestoso aquele som. Every tune is different. Cada som é diferente. Every meeting you come to as a church E cada reunião que vocês venham como igreja should be different, deve ser diferente. because the Holy Spirit can touch a person Porque o Espírito Santo pode tocar em alguém and ask them to bring a word, e pedir que elas tragam uma palavra. bring a testimony, you guys, Trazer um testemunho, vocês aí. bring a scripture. Trazer uma escritura, uma palavra. Just come and pray. Venham orar, simplesmente. And every Sunday it will be different. E todos os domingos então serão diferentes. Otherwise, you just rely on a few people. Porque senão nós ficamos aqui simplesmente a depender de alguns. But that's not the church. Mas a igreja não é isso. The Church of Jesus Christ, A igreja de Jesus Cristo, every local church, todas as igrejas locais, is an orchestra. são uma orquestra. And so we're going to finish fairly shortly, Então vamos terminar daqui a pouco, 15 minutes, uns 15, 20 minutos. and we're going to let this orchestra play. E vamos deixar que esta orquestra toque então. You up for that? Vocês estão prontos para isso? Half of you. That's Metade de good. vocês. Metade da sala. By the end of this talk, hopefully it will be all of you. No final da palavra, espero que estejam todos prontos. So I want to press a button tonight Então, eu quero hoje carregar num botão. to activate the prophetic gift amongst you. Um botão que vai ativar o dom profético entre vocês. And I'd like Andrew to read a very important passage. I'd like you to turn into your Bibles. E o André vai ler agora uma passagem importante que quero que vocês abram na Bíblia. It's in 1 Corinthians chapter 14. É 1 Coríntios 14. Thank you. Então, 1 Coríntios 14, do 1 ao 25. Os dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios.
mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não preferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os crentes. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amen. Amém. Now, Paul is writing to a church Agora, Paulo está a escrever a uma igreja where one gift dominated. onde um dom dominava ali a igreja. It wasn't an orchestra. E não era uma orquestra. Everyone wanted to speak in tongues, Todos queriam falar em línguas and they all did it loudly and all together. e todos faziam isso em alta voz e ao mesmo tempo. And Paul said, no. E Paulo diz, não é assim. This isn't how the church operates. Não é assim que a igreja opera. And if you want to have a gift that's going to build up the whole E church, se tu queres ter um dom que vai edificar toda a igreja, pursue the gift of prophecy, busquem o dom da profecia. because this gift will build the body of Christ. Porque este dom, sim, ele vai edificar o corpo de Cristo. When Peter on the day of Pentecost stood up, Quando Pedro, no dia de Pentecostes, se colocou de pé, he quotes the prophet. e ele cita o profeta do Velho Testamento, In the last days I will pour out my spirit, que diz, nos últimos dias vou derramar o meu espírito, and your young men will prophesy. e os jovens irão profetizar. We are living in the last days. Nós estamos a viver nos últimos dias. We need, brothers and sisters, to pursue the gift of prophecy. Precisamos, irmãos e irmãs, de buscar, ir atrás do dom da profecia.
But I want to help you to understand what this gift is and what it isn't. Mas eu quero vos ajudar a compreender hoje o que este dom é e o que não é também. Because like all good gifts, it can be abused. Porque, como todos os dons, pode ser abusado. So let me start by saying this. Então deixem começar por dizer o seguinte. The New Testament prophecy is not the same as the Old Testament A prophecy. profecia no Novo Testamento não é igual à profecia do Velho Testamento. In the Old Testament, you had prophets who said, "Thus saith the Lord." No Velho Testamento vemos profetas que dizem assim diz o Senhor. You had Isaiah and Jeremiah and Amos Isaías, Jeremias, Amós and Moses. e Moisés. And what they said E o que eles disseram got written in a book. foi escrito aqui num livro. And this book is the final authority of God's word. E este livro é a autoridade final da palavra de Deus. Any New Testament prophecy, Qualquer profecia do Novo Testamento, any prophecy that we bring, qualquer profecia que nós possamos trazer, sits under the authority está of the word debaixo of da God. autoridade da palavra de Deus. It can never contradict the Bible. Nunca pode contradizer o que já está escrito na Bíblia. It might bring clarity. Pode trazer às vezes talvez alguma It might clareza à palavra, It might personalize the word of God to us, pode trazer uma instrução individual, pessoal, but it is not the same as Scripture. mas nunca é igual, não está ao mesmo nível da Escritura. It's really important you understand that. É muito importante entendermos isto. The gift of prophecy today has been misused. O dom da profecia hoje em dia tem sido mal usado, mal aplicado, Misused in two ways. e de duas formas. The first is, who is the prophet? Em primeiro, a ideia quem é o profeta. Paul says you can all prophesy. Paulo diz, todos vocês podem profetizar. If you have the Holy Spirit, Se tu tiveres o Espírito Santo, you can prophesy. tu podes profetizar. Eagerly desire. E somos encorajados a desejar este dom. We do not put labels on that gift. Não pomos como que etiquetas, um rótulo nesse dom. We recognize men and women who might use that gift, Reconhecemos sim homens e mulheres que são usados nesse dom, but be very careful of the Lone Ranger prophet. mas tenham muito cuidado do profeta solitário. I've seen these guys walk into church. Eu já Like, vi profetas entrar às vezes na igreja. they're like gunslingers. São tipo uns cowboys ali com as armas. Thus saith the Lord, Assim diz o Senhor. I see you, Eu estou-te a ver aí. and I'm carrying the anointing. E a unção de Deus está comigo. And God wants to speak to that man at the back. E Deus quer falar àquele homem ali atrás. Litus. O leitor. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. Go to Jamaica. Vai para a Jamaica. Preach the gospel Prega o in Evangelho. the name of Em Jesus. nome de Jesus. And he can't do anything but go to Jamaica. E o líder diz, pronto, coitado, tem que ir para a Jamaica. The Church of Jesus Christ A Igreja de Jesus Cristo is called to weigh everything that is brought, é chamada a pesar numa balança tudo aquilo que é trazido. to look at the Bible, Para olhar à Bíblia, to listen to one another, ouvir uns aos outros, to listen to elders, ouvir os líderes, os anciões, and to see if that is really the Word of God e tentar discernir se é de facto a palavra de Deus or just a man. ou simplesmente um homem a falar. The second error with prophecy Mas o segundo erro com a profecia is individual prophecies. são profecias individualistas. I've had many people Eu já tive muitas pessoas who have said to me, que me disseram, por exemplo, I've had a word from God. Deus trouxe-me uma palavra. I've had a picture. Tive uma imagem And I saw this lovely leaf floating down. e eu vi esta árvore com esta folha muito linda a flutuar. And God said to me, I was the leaf. E Deus disse-me, eu sou aqui esta folha, And I was blowing out of the church. e a folha estava a ser levada pelo vento para fora da igreja. And God says, I've got to leave this E church. Deus disse-me, eu tenho que deixar esta igreja. Individual prophecies
Profecias individuais need to be weighed in Tem- the same way as every other gift. têm que ser pesadas na mesma forma como todos os outros dons. Needs to be look at the word of God, Tem que ser, vamos analisá-la à luz da palavra de Deus, listen to other people, vamos ouvir os outros à nossa volta, os irmãos e irmãs, and submit to your leaders. e vamos submeter essa palavra aos líderes. It's been misused and misunderstood. Foi mal aplicado, mal interpretado este dom, muitas vezes. So we need to know what it really is. Então temos que saber o que é verdadeiramente a profecia. So let me go through a very few key points. Então deixa-me só tocar em alguns pontos muito chave, importantes. Everything begins with scripture. Tudo começa com a palavra, com a escritura. I've heard people say, I need a word from God. Eu já ouvi pessoas a dizer, eu preciso de ouvir Deus. You have one. Tens aqui uma palavra de Deus. It's called the Bible. Chama-se a Bíblia. When the Bible is preached, Quando a Bíblia é pregada, you're hearing the word of God. estás a ouvir a palavra de Deus. When you read the Bible, Quando lês a palavra, this is the Holy Spirit who has inspired people to write it. foi o Espírito Santo que inspirou pessoas a escrever isto. The Spirit of God loves the Bible. O Espírito de Deus ama a Bíblia. And the best way to hear God is to hear the preaching of the Bible. E a melhor forma de ouvir a Deus é ouvir a pregação da palavra. And if there is a prophetic word given, E se há alguma palavra profética que é trazida, we check it out with the Bible nós confirmamos sempre à luz da palavra. because we know this is 100%. Porque nós sabemos que isto é 100%. I have people say, God, I'd like to move more in the prophetic. Eu, às vezes tenho pessoas a dizer-me, Guy, eu gostava de mover mais no dom profético. Study the Bible. Então estuda a palavra. You will grow in that gift. Vais crescer nesse dom. The second thing I want to say A segunda coisa que quero dizer is prophetic will always draw attention to God. é que o profético genuíno vai sempre levar a nossa atenção para Deus. It says in this text, God, the unbeliever will come in and say, God is amongst you. Diz-nos aqui neste texto que o descrente ou o não instruído vai entrar e vai dizer, reconhecer, Deus está no vosso meio. A true prophetic word doesn't elevate the prophet. Uma palavra profética genuína não vai elevar o profeta, o mensageiro, It's not all about the person who's receiving it. e também não é tudo sobre a pessoa que está a receber a palavra, It's about the glory of God. mas sim tem a ver com a glória de Deus. Is this word being shared about God's glory? Será que a palavra que está a ser trazida está a trazer glória a Deus? I love in the Old Testament Eu adoro no Velho Testamento the story of King Saul. aquela a história do rei Saul. He was a reluctant king. Ele foi um rei algo relutante. And the Spirit of the Lord comes on him. E o Espírito de Deus cai sobre ele. In 1 Samuel 10. Em 1 Samuel 10. And everyone goes, oh wow, E toda a gente olha para ele e fica maravilhado. God is on Saul. O Deus está sobre o Saul. I didn't see that happening. Eu não estava a ver isso. And a few years later, Mas alguns anos depois deste episódio, Saul is feeling jealousy of David. o Saul está ali com ciúmes do David. And so in 1 Samuel 19, Então em 1 Samuel 19, he sends his soldiers to go and kill David. ele envia os seus soldados para matarem o David. But David is hanging out with the prophets. Mas o David está é ele que está agora com os profetas. And so you have the soldiers riding their horses. Então tens ali os soldados aí de cavalo, Kill David, kill David, kill a dizer, David, kill mata, David, kill. mata David, mata David. The Spirit of God comes on them. E o Espírito de Deus vem sobre eles. And they come, David is king, David is king, E David is king, eles David is king. voltam a dizer, o rei, David é rei, David é rei, David é rei. 3 times, read it. 3 vezes é que isso acontece, leiam. Kill David, kill David, kill E eles vão David, com a kill David. intenção, mata David, mata David is David. king, David is king, David is king. E voltam a anunciar, David é rei. The Spirit of God, the Spirit of prophecy, O Espírito de Deus, o Espírito de profecia, brings God glory traz glória a Deus
in such a way that Saul himself says, right, I'm going to go and De kill tal David. maneira que o Saul no final ele diz, ok, vou eu então. And he's going, kill David, kill David, kill David. E ele vai com aquela intenção, vou matar Davi, vou matar Davi. And the Spirit of God came on him, E o Espírito de Deus vem até sobre ele. and he strips himself naked, E ele despe-se ali na presença de and Davi he worships God. e adora a Deus. Prophecy directs our attention Profecia to God. leva-nos a olhar para Deus, a nossa atenção para Deus. Third thing to A ter- notice. A terceira coisa para vermos aqui Is it does the local church the world of good. é que é bom para a igreja local. He who speaks in a tongue Aquele que traz uma língua builds himself up. edifica-se a si mesmo. He who prophesies Aquele que profetiza builds the church. edifica a igreja. How many of you want to see this church built? Quantos de vocês querem ver esta igreja ser edificada? Then eagerly desire Então desejem com entusiasmo that you prophesy. que profetizem. Every time the prophetic comes, Cada vez que o profético é exercido, its purpose is to build up the church. o propósito da profecia é para edificar a igreja. 3 words it uses here. Há aqui 3 palavras que são usadas nesta passagem. It talks about comfort. Fala de trazer conforto, It talks about encouragement. de trazer encorajamento. It talks about the whole sense of strengthening. Fala sobre fortalecer. A prophecy should never weaken the church. Uma profecia nunca deve enfraquecer a igreja. A prophecy should strengthen the church. Uma profecia deve fortalecer a igreja. And just to be really clear, E para ser muito claro com vocês, prophecy can range from a very simple encouragement profecia pode ser um simples encorajamento, por vezes, you may feel. e tu podes sentir. Let's suppose Isaac feels tonight. Vamos supor que o Isaac hoje sente. He wants to come forward Ele quer vir aqui à frente and he wants to say, I feel that God wants to tell this church he loves you. e ele sente que Deus quer dizer a esta igreja que Deus vos ama, nos ama. That's a prophecy. Isso é uma profecia. It is someone sensing the Holy Spirit É alguém a sentir o Espírito Santo and bringing strength, e a encouragement and trazer comfort. força, encorajamento, conforto. Don't talk yourself out of a prophetic prompting. Não tentes como que racionalizar e para não trazer um encorajamento profético. Prophecies start and continue to grow in a prophet. Profecias começam e depois continuam a crescer em alguém com o dom da profecia. But we must not think of them as being really life-changing Mas não temos que pensar delas como sendo assim coisas que vão transformar a vida before we step out antes de tomarmos estes pequenos passos, and bring a simple word, trazendo uma palavra muito simples às vezes. a scripture God's underlined, Uma escritura da Bíblia que Deus sublinhou para ti. or somebody that God is picking out that he wants to comfort in the midst of Ou difficulty. alguém que Deus está a querer trazer conforto no meio da congregação. You see, if you think of this church, Se vocês pensarem nesta igreja, when we go out from this church, we go out to a battle. quando saímos daqui da igreja, nós vamos para um campo de batalha. But when we come here, Mas quando vimos este lugar, this is like a hospital. este lugar é mais tipo um hospital. And most of us need to have some encouragement. E a maior parte de nós precisamos de encorajamento. I'm feeling really discouraged. Eu estou desencorajado hoje. Well, praise God, we're in the family of God. Pela graça de Deus podemos vir à família de Deus. And God will give one another words. E Deus vai trazer a cada palavras. Not all from the front, Não vão ser todas aqui da frente, but over your meals. mas ali no ponto com, nas As you- refeições, As you greet one another. ao trazerem, cumprimentarem-se uns aos outros.
I want to try and encourage you to step out in this gift Eu tonight. quero vos encorajar a dar passos de fé neste dom. It's such an important gift. É tão importante. And finally, direction. E finalmente é um dom que traz direção. It talks here about a trumpet giving a clear sound. Ouvimos na passagem sobre uma trombeta que traz um som bem claro It directs us to the battle. e que traz direção, que chama o povo para a batalha. Prophecies can direct our lives. E profecias podem trazer direção à nossa vida. They can point us to something God wants us to do. Podem nos apontar para algo que Deus quer que façamos. But direction is perhaps the greatest danger of the abuse of this gift. Mas direção talvez é a área onde este dom é mais perigoso ou foi mais abusado no passado. I've met Christians who are angry with God. Eu conheço pessoas, cristãos, que estão chateados com Deus. Oh, I had a word and God said I would get pregnant. Eu recebi uma palavra em que me disseram que eu ia engravidar. God told me I would find a handsome man and marry him. Deus disse-me que eu ia conhecer um jovem muito bonito e ia casar com ele. God told me he was going to prosper me and I haven't got any money. Deus disse-me que eu ia prosperar e eu não tenho dinheiro nenhum. My favorite prophetic word, A minha palavra profética preferida, which was wrong, que estava errada, God told me I need never tithe or give my money to the church. Deus disse-me, eu nunca vou ter que dar o meu dízimo nem dar dinheiro à igreja. Oh yeah, I've heard that word as well. Uau, fantástico, também ouvi essa palavra. What nonsense Mas isso é uma estupidez. that Christians often say Que cristãos muitas vezes dizem in trying to manipulate or trying to do things for God, ao tentar manipular e fazer coisas para Deus, trying to bring direction trazer direção, when God says it needs to be carefully weighed. quando Deus diz que é preciso pesar cuidadosamente a profecia. When you go to your markets, Quando vocês vão, por exemplo, a uma feira, you see people putting bread or Vocês- meat on scales. vocês veem pessoas a comprar, sei lá, pão ou legumes, carne e pôr isso numa balança. How much do you want? Quanto é que tu queres? Everything goes on the E scales. tudo é então colocado na balança. When it comes to prophecy, E quando falamos da profecia, everything must be weighed. tudo tem que ser pesado. Don't hear a word from God Não ouças uma palavra de Deus and say, I'm not going to listen. I'm not going to tell the elders. e pensa, não vou dizer aos anciões, They might stop me. porque eles podem me impedir. Prophecy needs to be weighed by the whole church. A profecia tem que ser pesada por toda a igreja, It needs to be weighed by mature Christians, tem de ser pesada por crentes maduros and it needs to be checked out with your elders. e precisa de ser submetida aos anciões. Many people have shipwrecked their lives Muitas pessoas já naufragaram as suas vidas by refusing to let the prophetic be weighed. ao recusar que o profético seja pesado desta forma. You see, if it's God Porque, sabem, se for Deus a falar, who is speaking, que está a falar contigo, you've got nothing to fear não tens nada a temer. because God will speak to his church. Se for Ele vai falar com a igreja também. God has appointed leaders that we can check it out with. Deus deu-nos líderes que vão ajudar a discernir. And sometimes a word is no, E às vezes uma palavra é não, that wasn't God. isso não foi Deus, That de was todo. that was your flesh. Isso foi a tua carne. Sometimes it's wait, Às vezes é espera and sometimes it's yeah, that is God. e outras vezes é assim, isso é Deus a falar. Now you go for it. Agora vai, avança. You go and put this word into practice. Vai e coloca isto em prática então na tua vida. So the church is an orchestra. Então, a igreja é uma orquestra. And right now we want the Holy Spirit E neste momento nós queremos que o Espírito Santo to conduct the orchestra. seja o maestro. And this is where it can go terribly wrong. E é aqui que pode correr muito mal.
Because I'm now trusting in God Porque eu agora estou a confiar em Deus and you e vocês e em vocês, to say this is a moment of change for this church. que vão dizer este é um momento de mudança para a igreja. Not just for tonight, Não é só para hoje, but for every week. mas para todas as semanas. I'm going to come with my instrument. Eu vou trazer todas as semanas o instrumento que Deus me deu. And if the Holy Spirit moves on me, E se o Espírito Santo se mover em mim, I'm prepared to step out eu estou preparado a dar esse passo de fé and share in order to bless and build up this body. e partilhar de maneira a abençoar e edificar este corpo. So, the young people last night Então, os jovens ontem à noite experienced something wonderful in God. experimentaram algo maravilhoso em Deus. And I came here to say to you young people this evening E eu vim para vos dizer hoje à noite, jovens, that God wants to rebuild David's tent amongst you. que Deus quer reconstruir a tenda de Davi entre vocês. David built a tent for God in Jerusalem. Davi construiu uma tenda para Deus em Jerusalém. He put prayer and worship at the center of the church. E oração e louvor estava ali no centro. He put prayer and worship at the center of his life. E oração e louvor estava no centro da sua vida também. With all the other things you can do with your life and with church, Com todas as outras coisas que podes fazer na tua vida e na igreja, David wanted to be a man of prayer. David queria, acima de tudo, ser um homem de oração. And you young people, E vocês, jovens, God's Spirit is on you o Espírito de Deus está sobre vocês. in this church Nesta igreja, right now. agora mesmo. Not for tomorrow, Não é para amanhã, right now. é para agora. And he's saying, I want you to be men and women of prayer. Estava-vos a dizer e a chamar, quero que sejam homens e mulheres de oração. Men and women who hear this word tonight Homens e mulheres que ouvem esta palavra hoje à noite and to put it into e a practice. colocam em prática. Your day isn't in 10 years' O time. vosso dia não é daqui por 10 anos. Your day is now. O vosso dia é hoje. So I encourage you to start stepping out in the things Então, of the Spirit. quero-vos encorajar a dar esses passos So nas coisas do Espírito. So we're going to get the worship band up, Então vou please. pedir Mary à Joanne. banda para voltar. We're going to sing a song, Vamos cantar uma música. and then 3, 4, or 5 people will come up and speak to Peter, E depois 3, 4, 5 pessoas vêm aqui à frente falar com o Pedro and you're going to share a testimony, e vão partilhar um testemunho, a prophecy, uma profecia, an encouragement, um encorajamento or a prayer. ou uma oração. How many of you are up for that? Quantos é que estão dispostos a fazer isso? Right, let's stand. I'm going to ask the Então, Holy Spirit to come. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao Espírito Santo para vir. Holy Spirit, come. Espírito Santo, vem. I pray you'd move in this place right here, right Oro now. que venhas te mover neste lugar agora mesmo. And I pray, Lord, this word would not be snatched by the birds of the air, E oro que esta palavra não seja But que os pássaros do ar não venham roubar esta semente, but would find good soil. mas que encontre boa terra. That every Sunday the Spirit of God would move increasingly in power. E que todos os domingos o Espírito de Deus possa se mover de forma cada vez maior em poder. And this orchestra here in Penafiel E que esta orquestra aqui em Penafiel would play the most beautiful music. possa tocar as melodias mais lindas. Let no one exclude themselves tonight, I pray. Que ninguém se coloque de parte hoje à noite. Eu And oro. let there be fruit, I pray, from this word in Que Jesus' haja name. fruto desta palavra em nome de Jesus. In Jesus' name. Let's worship Him. Amém. And people giving stuff, please come forward as you get things and just share it with Peter and the elders. Então vamos louvar e mesmo durante a música, se Deus está a falar contigo, trouxer qualquer coisa, venha à frente, fala com o Pedro.